Critério Sustentável, o podcast para falarmos tudo sobre gestão pública e sustentabilidade. Olá, eu sou a Kathleen Feitosa Scartesini e esse é o podcast, videocast Critério Sustentável. Um espaço para a gente discutir práticas e rotinas de sustentabilidade nas instituições públicas, nas organizações privadas, no dia a dia da sociedade. Esse é um espaço para a gestão do conhecimento. A gente fala aqui sobre a sustentabilidade em suas várias dimensões: ambiental, social, tributário, previdenciário. Hoje nós vamos falar, sabe de quê? Direito aos animais. Um tema super interessante e que eu tenho certeza que afeta você no seu dia a dia. É importante que se diga que esse trabalho é fruto de um esforço voluntário do grupo GPS, Gestão Pública e Parcerias Sustentáveis. Uma iniciativa que eu, minha amiga Adriana e uma série de especialistas fundamos em 2015. E lá se vão mais de 10 anos de trabalho, claro, porque a gente já tinha começado muito antes o projeto, né, com planejamento, com política e assim por diante. Eu gostaria de fazer um convite a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Acesse as nossas redes sociais, GPS_Critério Sustentável, para você ficar antenado com as últimas novidades, com a legislação, enfim, com artigos, com livros que tratam sobre o assunto. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. Já estamos quase com 50 episódios de entrevistas. E na nossa 50ª entrevista, vai estar aqui conosco o ministro Anastasia. Spoiler! Atenção, spoiler! Kiko, eu quero um sininho para a gente fazer isso aqui ao vivo. Bom, e quero agradecer também Kiko Scartesini, meu marido, um beijo para você, e Omni Vídeo Produções, que gentilmente patrocina esse espaço. Nós não contamos com nenhum patrocinador externo, a não ser a Omni Vídeo e o Kiko Scartesini. Então, sempre eu faço esse registro, porque a gente tem que reconhecer o que a gente ganha das pessoas, né? Ser muito grata na vida. Bom, antes da gente começar a nossa entrevista, eu vou fazer a minha autodescrição, e aí eu vou pedir que as nossas companheiras de mesa também façam isso, em respeito às pessoas que têm deficiência visual. Eu estou aqui nos estúdios da Omni, com um cenário ripado de madeira atrás de mim, uma mesa de madeira, um arranjo de flores na minha frente, e eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, com um sorriso largo no rosto, como diz a minha amiga Adriana, sou 50 a mais, muito feliz por isso, como a maturidade faz a gente mais feliz. Estou trajando um casaquinho branco com verde, de listras verdes, e colares de pérola no pescoço. Bom, como eu falei para vocês, o tema da nossa entrevista hoje é direito dos animais. E quem está conosco para discutir esse tema é uma especialista no tema. Ela se chama Ana Paula Vasconcelos, diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e do Grupo de Resposta a Animais em Desastres, o GRADE, presidente da Comissão de Direito dos Animais no ABDF e também advogada do projeto Adoção São Francisco, o PASF. A Ana é uma pessoa sensacional, espetacular. E ela me deu um dos maiores presentes, já vou eu me emocionar. É o Vitório. Ele está aqui com a gente, ainda não apareceu, está aqui debaixo da mesa banando rabo, mas quem sabe a gente, no meio da entrevista, ele dê o ar da graça e nos dê um beijinho para você conhecer ao vivo o Vitório. Você, gestor, pode estar se perguntando por que a gente vai falar de direitos dos animais. Você já imaginou quantos produtos nós adquirimos hoje que permitem teste em animais? Como é que esse teste está sendo feito?
Será que a gente está contratando fornecedor que observa a legislação que visa o bem-estar animal? Estamos refletindo sobre o impacto da vacinação, da castração de animais, quando a gente fala de bem-estar social, de controle de zoonoses? Enfim, são muitas perguntas que precisam ser feitas. A Ana está aqui para nos ajudar a esclarecer. Ana, eu vou passar a palavra para você, fazer uma breve apresentação e depois eu volto para a Adriana, que ela já vai fazer a sua autodescrição e partir para as perguntas. Muito obrigada por você estar aqui conosco. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser maravilhoso. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito acolhida e muito grata pela oportunidade de falar de um tema que é tão caro para mim, que são os direitos dos animais. Meu nome é Ana Paula de Vasconcelos, eu sou uma mulher de 1,78 m, cabelos longos, quase chegando aos 50, feliz da vida e muito grata. Estou trajando um blazer preto e uma calça vinho. É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu tenho certeza que é um tema que toda a sociedade ficará muito satisfeita em esclarecer suas dúvidas. Obrigada, Ana. Bom, que bom tê-la aqui novamente, né? Vou dizer para vocês que o Vitório está aqui esquentando meu pé, porque aqui está frio. E ele é muito carinhoso. Eu estou felicíssima, né, Vitório? Lindo. Maravilhoso. Queria que a câmera mostrasse a lindeza dele. E vamos lá, vamos às perguntas, né? Antes eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou morena, 50 a mais, cabelos escuros, na altura dos ombros, olhos escuros, um sorriso largo também e uma vontade de transformar esse mundo para momentos melhores, porque todos nós merecemos, seres humanos, animais, o meio ambiente por completo. Vamos lá. Ana, vamos falar de legislação. A base de muitas políticas públicas, a base da legislação, ela é a sociedade, né? A legislação não pode se desligar do momento histórico em que ela vive. E nos últimos anos, o Brasil tem avançado na legislação de proteção aos animais, como a Lei 14.064 de 2020, que aumentou a pena para maus tratos de cães e gatos. A gente vê muitas denúncias disso, é uma realidade das cidades, principalmente as cidades urbanas, né, mais urbanizadas. E ainda assim, muitas práticas de crueldade permanecem impunes. Na sua visão, o que está faltando na legislação? Qual é a lacuna na proteção animal, especialmente no que diz respeito aos animais silvestres e de produção? Então, nossos animais são protegidos desde a Constituição Federal, né, desde 1988. Ocorre que o fenômeno da sociedade vem trazendo uma nova realidade. E muitas vezes a legislação não consegue acompanhar isso. Nós temos isso na prática, uma vez que hoje nós temos no judiciário uma série de julgados em que a legislação acabou não acompanhando, né? Isso aí nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Em relação à questão dos maus tratos, recentemente nós tivemos a alteração da Lei 9.605 de 98, em seu artigo 32, onde nós conseguimos uma proteção maior para cães e gatos. Não foi possível que esse avanço fosse também para as outras espécies, né? Só os cães e gatos foram protegidos em razão de todo um contexto, um cenário político do Congresso Nacional, e eu vejo que a sociedade também não estava preparada para aquele momento trazer uma proteção maior para animais silvestres e animais de produção. Mas já existem outros projetos de lei caminhando para que nós possamos também aumentar a pena para aqueles que maltratam animais silvestres. O que acontece? Hoje, o crime contra cães e gatos, a pena de reclusão é de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa e a consequente perda da guarda do animal. Isso trouxe uma transformação muito grande para a nossa sociedade, porque nós não temos mais aquela sensação de impunidade, onde uma pessoa muitas vezes cometia crimes bárbaros contra cães e gatos e a delegacia assinava um termo circunstanciado e ia embora. Muitas vezes os denunciantes permaneciam na delegacia e o agressor saía antes dos denunciantes. Isso traz, essa mudança na legislação trouxe uma mudança de paradigmas da sociedade. Hoje nós temos a sensação de que aquele que comete um crime, ele de fato recebe uma punição. Com isso, há um incentivo para a população denunciar mais. Nós temos, além do caráter punitivo, também o caráter educativo. Eu sempre comento com os policiais, quando a gente vai nessas ações de combate a crimes de maus tratos contra cães e gatos, que aquilo ali tem uma repercussão social muito grande. Então, você vê que a sociedade vai evoluindo.
o crime de maus tratos hoje, ele é muito repudiado, ele traz uma comoção social muito grande. Não é raro nós nos depararmos nas redes sociais com inúmeras denúncias. O que era tido como normal até uns anos atrás, hoje já é totalmente reprovável, né? Aquela história de que o cachorro é meu, eu faço dele o que eu quiser, não existe mais. E com isso nós vamos construindo uma sociedade mais justa e menos cruel para os animais, né? Nós podemos citar, inclusive, mudanças de criminalidade também afeta os humanos quando está relacionado com os animais, uma vez que nós temos estudos onde comprovam que aqueles que são cruéis com os animais também são cruéis com os humanos, né? Ele tem o prazer de maltratar qualquer outro ser vulnerável. Então, assim, o cuidado aos animais, ele nunca é isolado. Você nunca vai ter... você nunca vai estar combatendo só um crime contra um animal. Você nunca vai estar protegendo apenas um animal. Você está protegendo, muitas vezes, uma família que tem uma situação de violência doméstica e começa com o animal ou termina no animal. Então, as autoridades precisam ter esse olhar mais amplo para que a gente não pense que é só uma compaixão específica por um ser que é fofinho. Até porque, Ana, desculpa te interromper, mas nós não temos compartimentos estanques na nossa composição emocional. Se nós somos agressivos com o animal, com certeza somos agressivos com as pessoas. É um então, fato. achei interessantíssimo isso que você falou. Às vezes a agressão começa ou ela termina no animal, mas a pessoa, ela é agressiva. Sim. Então, esse olhar maior para todo o contexto que envolve uma violência animal, ela é muito necessária. E você veja que a autoridade pública tem um papel muito importante nisso, a autoridade policial tem um papel muito importante nisso, os próprios vizinhos. Então, assim, maltratar um animal nunca será um fato isolado, nunca será algo que você só vai resolver o problema do animal. Você, muitas vezes, né? Você resolve um contexto familiar. Não é raro que as mulheres vítimas de violência doméstica também sofrem com violência psicológica quando o animal é maltratado. Nós temos inúmeros casos com isso. Então, assim, o direito dos animais ele é transversal e ele sempre envolve toda a sociedade, todo um contexto muito maior. E, felizmente, a gente tem tido um olhar voltado para isso. Mostra que a nossa sociedade está num avanço civilizatório. Os dados são impressionantes, né? Os dados do Brasil tem 54 milhões de cães e 24 milhões de gatos. As famílias brasileiras, 52% dos lares, já temos mais lares com cães e gatos do que com crianças de 14 anos. Quer dizer, uma mudança mesmo que está acontecendo. Sociologicamente, a gente tem que trazer a legislação para se adaptar a uma sociedade que se apresenta dessa forma, né? Com casos de violência doméstica, com casos de abandono familiar, com casos de abandonos domésticos. Quer dizer, uma sociedade que vem, segundo estudos, adoecendo nas suas relações e os animais estão envolvidos nesse contexto. A gente tem que compreender essa mudança e, em cima dessa mudança, desenvolver políticas públicas que precisam estar alinhadas com a dinâmica da vida, né? E realmente, a Adriana foi muito pertinente, a sociedade mudou. Essa semana saiu uma pesquisa do IBGE, inclusive foi tema de um programa televisivo, né, que 52% das mulheres, dos lares hoje, são sustentados por mulheres. Os casais não querem mais ter filhos. Né? O pet virou um membro da família. Aqui em casa, gente, eu sou cachorreira, sou gateira, né, sou pró-animal sempre. E eu sei o que é isso. Com responsabilidade, opção, né, amiga? Com responsabilidade, não só né, com todo carinho. Todo mundo vacinado, todo mundo castrado, né, todo mundo com seus exames em dia. Mas foi uma opção que nós fizemos. O retrato da minha família, eu tenho certeza que é o retrato de muitas famílias brasileiras. Só que esse retrato, ele exige, né, ele exige atenção, ele exige cuidado, ele exige política pública. Quais são os principais entraves na formulação de políticas públicas eficazes para um ponto que é super sensível, que é o controle populacional e o acolhimento dos animais? Até queria que você trouxesse algum modelo internacional que a gente pudesse se espelhar. E aí, antes de eu passar a pergunta para a Ana, vou fazer um parênteses aqui. Quando ela chegou
aqui em casa, ela percebeu, porque o estúdio fica na minha casa, que tem uma vasilha com ração e outra com água na rua, porque nós alimentamos os gatos da rua, né? E a primeira coisa que ela me perguntou foi, eles já estão castrados? Não basta alimentar, precisa também ter esse olhar de controle populacional, né? Ana, fala um pouco sobre isso pra gente, sobre acolhimento, sobre proteção, controle, política pública e modelo internacional. Então, antes, eu preciso te dizer que esse fenômeno, esse modelo da sua família tem um nome hoje, inclusive reconhecido juridicamente, que é a família multiespécie. Né? Que são essas famílias formadas por humanos e não humanos. E é uma grande realidade hoje no nosso país. Tanto que hoje nós já temos no judiciário ações demandando guarda compartilhada. É verdade. Obrigatoriedade do cônjuge que se separou, pagar pensão para o pet. Por quê? Porque hoje é um novo modelo e que nós não temos como fugir disso. Em razão dessa nova realidade dos lares brasileiros, como você trouxe esses números aí expressivos e surpreendentes, né? Porque você vê como a sociedade tem mudado. O judiciário está tentando se adequar a essa nova realidade da sociedade. O legislativo ainda não conseguiu acompanhar, mas nós já temos aí o encaminhamento de uma reforma no Código Civil, onde nós teremos novos direitos para os animais, inclusive dentro desse novo contexto de família multiespécie. Então, assim, são situações que a sociedade vai evoluindo e muitas vezes o legislador não consegue acompanhar com tanta rapidez essa dinâmica, mas se faz necessário. Então, esse é um contexto que eu acho que é muito interessante a gente trazer, porque muitas famílias hoje são compostas por humanos e não humanos e as pessoas nem se dão conta disso, né? Mas os dados estão aí para provar que não tem mais como fugir dessa realidade. Dito isso, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que, embora muitos lares hoje sejam compostos de animais e de pessoas, nós temos uma realidade muito dura nas ruas, que são animais abandonados. Né? Nós temos no Brasil hoje milhares de animais abandonados, cães e gatos principalmente, que são os animais que foram domesticados por nós e que buscam, através dos seres humanos, a sua sobrevivência. E nós precisamos de políticas públicas para mudar essa realidade. Né? Tá mais do que provado que a sociedade brasileira ama seus pets, mas a gente precisa estender esse olhar para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade ainda. Aí é onde nós entramos com as políticas públicas, né? Todos os municípios precisam implementar cada vez mais políticas públicas para controle populacional. Porque o controle populacional é a primeira política pública que deve ser implementada. Né? É claro que isso tudo faz parte de um processo. Há 10 anos atrás, nós não estaríamos aqui conversando sobre isso. Porque isso nem passava pela cabeça do legislador, do administrador, do gestor. Porque era um problema só de quem tinha o seu cachorrinho em casa. Só que isso tomou uma proporção tão grande que hoje a maioria dos gestores e daqueles que ocupam algum cargo eletivo começam a entender que é algo primordial, assim como foi há 15, 20 anos atrás, outras políticas necessárias que hoje nós avançamos muito mais. Então, assim, o primeiro passo é a política pública de castração. Nós temos uma legislação federal que prevê, né? Nós temos hoje centenas de campanhas e de plataformas que promovem esse tipo de ação. Por quê? Porque você trata de saúde única. Um prefeito, quando ele opta por fazer uma campanha de castração no seu município, ele não está apenas controlando a proliferação daqueles animais, ele tá prevenindo também zoonoses, ele está prevenindo gastos públicos que ele teria quando um cão ataca uma pessoa e essa pessoa tem que ir para a rede de saúde pública para ser atendida. Uma doença, né, que, porventura, a pessoa vem adquirir em razão da falta de controle de zoonose na cidade. Então, assim, está muito interligado e nós precisamos tirar esse olhar de dentro da caixinha de que não é só proteger o animal. Você, a partir do momento que está protegendo o animal, você está protegendo também a sua população. Você está diminuindo que seus cofres públicos sejam onerados. Nós tivemos, infelizmente, um episódio muito triste no ano passado, no Rio Grande do Sul, onde todo o Brasil acompanhou estarrecido aquelas cenas absurdas, e ali se mostrou o que a falta de política pública faz. Né? Desde o primeiro momento em que eu cheguei lá, a minha visão era, ou vocês fazem algo para poder conter essa situação, no que se faz relacionado à adoção, à castração, ao controle populacional, ou o Estado vai ficar com um ônus muito grande, um passivo de mais de 8, 9 mil animais em seus abrigos.
E é o que está acontecendo. Né? Hoje o Estado está tendo uma despesa enorme com animais em sofrimento, porque animal abrigado é animal esquecido e é animal sofrido, onde uma sociedade toda acaba se revoltando com aquela situação, mas a quantidade de animais era absurda. Por quê? Porque não tinha um controle de política pública prévio, onde os animais eram castrados, onde havia um mapeamento desses animais. Como é que você faz política pública se você não sabe a quantidade de animais que você está lidando? Você não sabe o tamanho do problema, como é que você vai enfrentá-lo? Né? Ana, você teve lá pelo GRADE. Sim. Depois que você teve lá, e onde você presenciou esses problemas, você percebeu alguma intenção do gestor público em olhar para essa questão? Sim, nós conseguimos evoluir, felizmente. Tá? Nós conseguimos alguns projetos de lei que já estão no âmbito do Estado? No âmbito do Estado, que já se transformaram em lei para proteger os animais, para implementar mais políticas públicas de castração. Nós demos um pequeno passo. É claro, assim, que foi um passo dentro de um caos, né? Que, assim, o impacto acaba sendo muito pequeno, mas a tragédia fez aflorar a necessidade disso. Um problema que antes era invisibilizado, mas que ele existia. Porque a maioria dos animais que foram para os abrigos eram animais de rua, não eram animais que tinham tutores. Então, assim, você pega um bairro como Matias Velho, que foi um dos bairros muito afetados da região metropolitana de Porto Alegre. Lá, sem sombra de dúvida, devia ter de 4 a 5 mil animais nas ruas. Por quê? Porque nós não tínhamos políticas públicas de castração, nós não tínhamos qualquer tipo de controle populacional ou mapeamento daqueles animais. Se aqueles animais já tivessem microchipados e tivessem castrados, com certeza o problema seria muito menor. O sofrimento para a população, para o Estado e para os animais seria muito menor. Com isso, com esse afloramento, com essa tragédia, se aflorou esse problema e aí o poder público começou a olhar e viu que realmente, que se ele não cuidar do problema na raiz, quando acontecerem esses tipos de tragédias, o problema será muito maior e o ônus para o Estado será muito maior. É muito importante que a gente traga isso, embora a nossa visão seja sempre de compaixão para o animal, mas nós temos que ver também os aspectos práticos. Né? Olha o problema que o Estado tem hoje em manter não sei quantos mil animais em um abrigo por mais 10 anos. Tudo isso seria muito menos impactado nos cofres públicos se nós tivéssemos políticas de castração. Por exemplo, dado a tragédia, a situação, o GRADE firmou um acordo, uma parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que eles disponibilizaram R$1 milhão para que nós realizássemos castrações. E a primeira ideia foi que essas castrações fossem realizadas nas universidades, em parceria. Mas a gente começa a esbarrar com os problemas práticos. Como que uma população recém-atingida, a maioria das pessoas perderam tudo. Como que essas pessoas iriam se deslocar até uma universidade e qual seria o lapso temporal para a gente castrar a quantidade de animais necessários? Foi aí que nós tivemos a brilhante ideia de contratar um castramóvel para ir até as localidades atingidas. Né? Porque assim a população teria um acesso muito maior, nós teríamos acesso à realidade local, que muitas vezes foge do olhar do administrador quando você desloca o problema para um outro local. E lá nós conhecemos a realidade. Então, assim, nós conseguimos realizar mais de 5 mil castrações. Esse tipo de política pública traz impacto para aquela comunidade. Você via no olhar das pessoas a satisfação dela estar podendo castrar o seu animal. Dela pegar aquele animal de rua e castrar e fazer o pós-operatório e deixar ele ser um animal comunitário, mas ele não ia continuar a se proliferar, a transmitir doenças entre os animais, né? Porque, assim, é muito importante a gente entender que um animal não castrado, ele traz uma série de problemas. Ele causa briga porque tem domínio de matilha, ele transmite doença sexualmente transmissível, né? E, assim, morre muitas vezes a míngua porque não tem atendimento veterinário. Então, assim, acaba se tornando um problema de saúde pública também. É como você falou, é uma temática transversal, né? Sim, e que atinge diretamente os humanos. E que, às vezes, as pessoas acham que não é prioridade. Ah, não, isso não é prioridade. O Brasil tem milhões de problemas, os animais não são prioridade, né? E a gente vem de uma cultura histórica, né, centenária, de que o animal está ali para nos servir.
É a visão E não- antropocêntrica, A visão né? antropocêntrica, exatamente. E não dá mais para pensar dessa forma, ainda mais num país que tem a biodiversidade que a gente tem, que tem esse espaço físico, né? O Brasil é gigantesco, a população tem uma série de problemas, mas que, como você trouxe, olha a situação do Rio Grande do Sul. Você havia falado também uma coisa muito interessante, que é, a gente nem sabe qual é a população de fato, né? Qual é a população animal? Como é que a gente vai fazer isso? E você estava falando antes sobre a questão de colocar microchips nos animais para auxiliar nesse censo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O tanto que a tragédia trouxe, né? A despeito da Eclodiu tragédia, o problema. eclodiu o problema, trouxe luz a isso, para que seja o exemplo para quem está nos assistindo e faz a gestão de um município. Porque isso é um problema comum a todas as cidades, não precisa esperar uma tragédia chegar para a gente avaliar isso. Justamente, nós tivemos um caso extremo no Rio Grande do Sul, né, onde foi uma tragédia com vítimas humanas e não humanas, mas isso tem que servir para todos os gestores, para que não tenha que acontecer algo nesse sentido, para que assim seja tomado uma ação para conter isso. Um dos nossos dos nossos objetivos era mapear. Então, o que nós fizemos? Todos os animais que foram castrados, eles receberam um microchip, que é uma identificação, é algo indolor, é muito prático, onde naquele microchip é cadastrado, nós fizemos o cadastro no site do governo, na página oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul, onde constam todos os dados do tutor. Né? E caso o animal não tenha tutor, ele pode ser cadastrado no nome ou de uma ONG, se a ONG for responsável por ele, ou de alguém da comunidade, caso seja um animal comunitário. Uhum. Né? E caso o animal não tenha nenhum cuidador, também pode ser cadastrado em nome do município. Porque É caro o chip? Não, o microchip tem um custo muito baixo, tá? E traz um mapeamento. Porque através desse mapeamento você vai conseguir combate ao crime de maus tratos, porque se esse animal ele é abandonado em algum local e ele tem um tutor, você consegue, ao resgatá-lo, fazer a leitura e identificar o tutor e, com isso, consequentemente, identificar quem cometeu o crime de maus tratos e responsabilizá-lo criminalmente. Então, se um animal está perdido, é muito mais fácil de você encontrar o tutor dele. Então, e sem contar que você consegue quantificar esses animais. Né? A necessidade de vacina, né? De Justamente. tratamento. O governo federal tem implementado um programa de controle populacional. Foi recentemente lançada uma campanha e nós esperamos que isso seja propagado em todo o país. Né? Uhum. Serão feitas parcerias com universidades, com prefeituras, para que isso seja implementado em todos os municípios. E que, assim, se a gente começar esse trabalho na municipalidade, Sim. fica muito mais fácil de você trazer isso para o âmbito estadual e, posteriormente, federal. É muito bom saber disso. Né? Isso pode ser feito de forma escalonada, Sim. né? Dado o tamanho do município, não sei quais são as condições, né, que foram elencadas para a implementação do programa. É possível, né, Ana? É possível, basta começar. Sim. Né? Algo que hoje parece um problema, assim, sem solução, se a gente começar aos poucos, com certeza, daqui a 5 anos, 10 anos, é uma política pública a longo prazo. Né? Nós sabemos que não existe uma solução mágica para um problema extremamente complexo como é esse do controle populacional de cães e gatos em todo o país. Mas o que a gente se depara sempre com situações, principalmente em desastres naturais, é que a quantidade de animais nas ruas acaba se tornando um grande problema para a prefeitura, para o Estado, para a sociedade, né? Para e principalmente para os animais que são vulneráveis e dependem da gente. Dentro desse recorte, existe algum modelo internacional que a gente possa trazer para o Brasil? Então, olha, por incrível que pareça, em termos de legislação, o Brasil é um dos países mais avançados do mundo, de legislação à proteção animal. Hoje nós temos uma vasta uma gama muito grande de legislação municipal, estadual e federal de proteção aos animais, mas em termos de políticas públicas nós ainda precisamos crescer bastante. Nós temos visto, muito comentado, o modelo da Holanda, onde eles conseguiram zerar os animais de rua. Só que faz parte de todo um processo. Né? Nós começamos por políticas públicas de castração, o controle populacional é primordial, nós temos o problema do comércio de animais. O comércio de animais hoje é um grande fomentador
do abandono de animais. Muitas pessoas pensam, mas animais de raça não são abandonados. São abandonados, sim. Enquanto os animais continuarem a ser tratados como objetos, nós teremos o seu descarte. Sim. Porque é um objeto, quando a gente não quer mais, o que a gente faz? É. A gente descarta. Então, assim, nós precisamos de uma conscientização cada vez maior da sociedade. Né? Eu vejo, assim, que a gente tem caminhado bastante. Eu sou uma grande entusiasta disso, porque eu olho para trás e eu vejo que nós já evoluímos muito, mas nós ainda temos muito a caminhar. Então, assim, são uma série de ações e de mudanças de paradigmas para que a gente chegue a um estágio da Holanda de não ter mais animais nas ruas. Né? Agora, a guarda responsável, as pessoas precisam entender que ter um animal é ter responsabilidade. Sim, né? Você tem uma responsabilidade com o animal na esfera moral, ética, civil e criminal. Então, assim, você ter um animal é você ter um compromisso com a vida. Então, a gente precisa trazer isso cada vez mais. Eu digo sempre que nós precisamos educar nossas crianças. Né? Nós precisamos implementar a educação animalista na escola, para que as crianças já cresçam com esse olhar de compaixão, de respeito, de ética e de moral. Porque a partir do momento que você traz isso para um animal, você consegue espalhar isso. Sim. Né, para toda a sociedade. Como a gente tem dito aqui, fica até redundante, é muito transversal essa questão dos animais, ser vivo, do né? ser vivo. Exatamente. Porque você desperta isso, né, e acaba propagando coisas boas. A gente fala muito sobre isso aqui, Ana, nesse espaço, sobre a questão da capacitação, sobre a questão da educação. Existem iniciativas concretas que já foram levadas que possam compor o Plano Nacional de Educação com relação a essa questão? Então, nós temos projetos de leis, mas que ainda estão caminhando a passos bem lentos no Congresso para poder implementar isso no âmbito de educação. Mas nós temos iniciativas, muitas comissões de direitos dos animais, das OABs, dos estados, conseguem fazer esse trabalho nas escolas. O Ministério Público também tem um papel muito importante, eles também conseguem levar palestras, levar capacitação para professores, né? Porque se a gente conseguir disseminar isso com os professores, para que os professores possam propagar isso nas escolas, será um grande ganho. Então, assim, ainda parte do terceiro setor. E é interessante muitas vezes, também que a sociedade vá se conscientizando disso, até porque se a gente tem esse crescimento enorme de animais, é porque a sociedade está aderindo a esse modelo das famílias, eu quero até que você multiespécies. Das famílias multiespécies. Da própria sociedade se movimentar em torno disso, né? De trazer esse assunto, conscientizar a sua comunidade, conscientizar... A gente, às vezes, vê problemas de condomínios que nem aceitavam animais e hoje já aceitam animais, né? A gente já passou por essa... As questões estão mudando também com o próprio movimento de crescimento desse modelo de família. Mas tem que bater nessa tecla sempre. A gente ouve, quando a gente decidiu fazer esse podcast, a gente falou assim, mas tem a ver? Olha como tem a ver. Porque isso é gestão municipal, isso é gestão de cidade, isso é política pública. É visão sistêmica. É visão do sistêmica problema da gestão pública. Dos problemas das comunidades. Está tudo interligado. Tudo né? muito transversal. Você citou o exemplo da questão dos condomínios. Nós ainda temos muitos conflitos em razão de animais em condomínios. Mas o STJ já tem decisão proibindo que a convenção condominial traga a vedação de animais. Né? Exato. Nós já temos julgados de pessoas que eram proibidas de alimentar animais comunitários e o STJ disse que não, que você não pode proibir um animal de ser alimentado. Então, veja como as repercussões são em todas as esferas, né? Sim, incitadas pelo próprio movimento da sociedade. Justamente. Saindo um pouco de cães e gatos, eu queria falar sobre animais silvestres. Muito por conta da nossa enorme biodiversidade. E a gente sabe que o tráfico de animais silvestres, segundo dados que a gente levantou, movimenta cerca de 3 bilhões de reais por ano no Brasil. São dados do IBAMA. E o Brasil é um dos maiores mercados ilegais do mundo. Como que a fiscalização pode ser uma ferramenta mais... Como melhorar essa fiscalização? Vocês têm atuado também nesse sentido tanto de política pública, quanto de procedimento, quanto de buscar modelos internacionais em relação à preservação da nossa biodiversidade animal também? Então, o crime de tráfico de animais silvestres compensa. Infelizmente, porque a nossa legislação ela é muito branda. Né? Nós não conseguimos o aumento da pena para animais silvestres. Hoje, você traficar 400 animais, 500 animais,
a pena é de 3 meses a 1 ano de reclusão, ou seja, nada. E vale a pena reincidir, porque você não terá qualquer tipo de punição. Então, nosso primeiro ponto é a alteração legislativa. Nós temos um projeto de lei já em tramitação, em fase de aprovação, ele está pronto já para ir para o plenário, na Câmara dos Deputados, para aumentar a pena para aqueles que cometem crimes contra animais silvestres. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é o investimento nos fiscais, na fiscalização do IBAMA. Né? Hoje o número de fiscais se mostram insuficientes pelo tamanho do Brasil, pela quantidade que esse crime é cometido no Brasil todo. Então, nós temos hoje um novo fenômeno, infelizmente, com as redes sociais, acaba se fomentando a exibição de animais silvestres. Então, hoje, nós ainda temos essa nova modalidade, que nós não tínhamos, nós não lidávamos com isso ilegal, né? Há 10 anos atrás. Hoje, em busca de like, a pessoa tem um macaco com fralda, chupando chupeta e todo mundo acha lindo. Dando banho, né? Dando banho, você acaba fomentando esse tipo de crime, o que é muito triste. Né? Porque para aquele animal chegar ali na rede social, os pais dele foram mortos. Os irmãos muitas vezes morreram. E ele sofreu horrores e ele é um sobrevivente de estar ali. E infelizmente as pessoas romantizam isso. Então a gente precisa também de um apoio educacional para que as pessoas entendam que isso não é uma prática aceitável. Não é um brinquedinho. Não é um brinquedinho, que eles tratam de uma vida. Então, hoje, quais são os principais gargalos para o combate ao tráfico de animais? A legislação muito branda, a falta de investimento na fiscalização, principalmente no IBAMA, e essa questão das redes sociais, que é uma realidade que a gente está começando a lidar agora, mas que ela realmente é terrível. E aí a gente consegue ver como a mudança da sociedade muitas vezes não é benéfica, né? E as redes sociais também nem sempre são benéficas. É um debate enorme, né? Sobre os malefícios. Seria interessante a gente também convidar alguém do IBAMA. Sim. Né? Já fica aqui o nosso convite, né, para um gestor do IBAMA vir falar para a gente sobre tráfico de animais, que é um dos maiores crimes hoje na atualidade. O mercado é enorme, eu fiquei impressionada. Está muito interligado com outros crimes, né? Que assim, é muito importante frisar isso. Não se trata só da proteção à biodiversidade. Geralmente está ligado a tráfico de armas, a tráfico de drogas e a uma série de outros ilícitos que precisam ser combatidos. Sim. Ana, vamos falar um pouco de ciência animal? Alguns países já reconhecem os animais como seres sencientes, ou seja, seres que são dotados de emoções e de sensações. Né? Sentem alegria, sentem dor, sentem prazer. Né? Como a gente já disse, o STF reconheceu a senciência animal por meio do julgamento da ADI 4983, em abril de 2021, afirmando que os animais não são seres que são meros objetos, né, passíveis de uso humano, como a gente está conversando aqui, mas eles são dotados de sentimentos com proteção constitucional que está prevista no artigo 225 da Constituição, parágrafo 1º, inciso 7º. Né? Embora o STF tenha sinalizado os avanços nesse sentido, a legislação ela ainda não reflete o entendimento com relação a isso. Porque muitas vezes a lei é linda, né, maravilhosa, trouxe um grande avanço normativo, mas até que ela pegue, a gente tem um bordão que é muito triste no Brasil, lei que pega e lei que não pega, né, é uma coisa complicada. Que mudanças jurídicas e práticas você acredita que seriam necessárias para integrar de forma eficaz o conceito de senciência no ordenamento jurídico? Código Civil precisa mudar? Você já falou que sim. Né? Penas precisam ser majoradas? Você já disse que sim. Mas eu acho que falta aí um link entre tudo isso. Então, a senciência animal ela já é reconhecida, né? Isso é uma questão de ciência, onde já ficou provado que os animais, eles não são seres inanimados, eles são seres que sentem depressão, sentem saudade, sentem angústia. Então, assim, com tudo, e como que isso tudo reflete? Né? A ideia de que nós tínhamos antigamente de que o animal poderia ficar acorrentado,
com a ciência animal, a gente percebe quanto sofrimento um acorrentamento causa para aquele animal. Então, com tudo isso, nós temos a legislação, a 9.605, que já avançou. Lei de crimes ambientais. A Lei de crimes ambientais, que já avançou no trato a cães e gatos. Nós temos um julgado muito bom no Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, que é a DPF 640, onde ele proíbe o sacrifício de animais, a eutanásia de animais apreendidos em situação de maus tratos. E no voto dele, ele também diz da ciência animal. Gente, isso era uma coisa normal lá atrás. Justamente. A carrocinha? A carrocinha. Não, e mesmo para animais de grande porte. Essa DPF é muito importante e nós utilizamos muito ela nas construções jurídicas. Por quê? Porque ela abarca todas as espécies. Ela não é um julgamento especista, né? Que a gente chama que só protege um em detrimento do outro. E nós sabemos o problema que nós temos hoje em conseguir proteger um animal de produção, por exemplo. Você fala um animal de produção? São bovinos, suínos, né? É bom só esclarecer. É porque o que é óbvio para mim nem sempre é óbvio para o público. A gente acaba tendo uma linguagem muito própria. Os animais de produção são aqueles animais, principalmente animais de grande porte, e os animais utilizados para consumo, né, que o humano acaba consumindo sua carne e derivados. Então, assim, eu vejo que no judiciário a gente já avançou bastante, Kathleen. E as construções jurídicas com as normativas que nós temos hoje já são suficientes para a proteção animal. O que nós precisamos fazer ainda que o julgador, alguns julgadores entendam, é que a ciência animal existe, que ela não pode ser ignorada. Essa é a grande, acho que é o grande desafio dos operadores do direito. Porque nós temos um arcabouço legislativo muito bom, nós temos muitos entendimentos a favor dos animais, mas a gente ainda encontra um ou outro julgador com uma visão bastante antropocêntrica e que eles acabam ignorando a ciência animal. Dentro desse arcabouço normativo e legislativo, é importante nós citarmos a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que nos auxilia bastante, que é a 1236 de 2018. Lá, nós temos um rol, embora taxativo, mas não exaustivo, de algumas possibilidades de maus tratos. Então, isso faz com que o julgador tenha esse auxílio no momento, embora em relação ao crime de maus tratos, a gente sempre traz, nós somos partidários de que tem que ser uma norma penal em branco, né? Nós não podemos ter um rol taxativo, mas a resolução do Conselho acaba auxiliando também. A lei tem que permanecer como está, mas a resolução do Conselho acaba auxiliando para trazer hipóteses de maus tratos e para que isso seja melhor materializado em situações práticas. Nós temos a Emenda Constitucional 96, né, que trouxe que as práticas consideradas práticas culturais, elas não são intrinsecamente cruéis. Então, com isso, você trouxe uma legitimidade para práticas como vaquejadas, rodeios e afins. Essa emenda constitucional foi questionada no Supremo Tribunal Federal e, recentemente, ela foi julgada pela sua constitucionalidade. É uma situação bastante... Mas não é uma esquizofrenia institucional Bastante. isso? Você proibir os maus tratos... E, ao mesmo tempo, legitimar? Esse é o nosso grande questionamento, porque uma norma não vai tirar a crueldade daquela prática. Nada que você venha colocar na lei vai tirar o sofrimento do animal. É biológico. Então, assim, nós tivemos recentemente esse julgado que, para a causa animal, foi uma grande perda. Nós ainda temos a esperança de que uma ADIM, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, onde está sendo questionado que a prática, mesmo que ela seja cultural, ela é cruel. Nós esperamos que, com isso, a gente consiga acabar com vaquejada, sim, rodeio, porque é algo que não condiz com o nosso avanço civilizatório. Deixa o animal, né, nervoso. O sofrimento é extremo do começo ao fim. O animal é instrumentalizado, o animal é submetido a práticas cruéis. Nós temos inúmeros laudos, fiscalizações que atestam isso. Então, assim, esse é um ponto que nós precisamos evoluir bastante ainda. Deixa eu só fazer um comparativo rápido, Ana. Na Espanha, lá havia a prática cultural da tourada. Ainda hoje nós temos, numa cidade da Espanha, agora não me recordo o nome, a prática onde você solta, né, uma manada de bois que vai atrás das pessoas. Incrível como isso ainda é admissível nesses países.
É um absurdo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tínhamos a farra do boi, que era uma prática semelhante a essa. A farra foi proibida. A farra foi proibida, que era no Rio Grande do Sul, principalmente. A farra foi proibida, mas a vaquejada... Nós sabemos que tudo isso tem um contexto político, né? Já que foi feito um lobby muito grande no Congresso, tanto que essa emenda constitucional 96 ela foi votada em tempo recorde. Agora foi alvo de questionamento no Supremo, mas nós ainda não conseguimos acabar com essa prática. Esperamos que apareçam outras soluções jurídicas para a gente acabar, porque, de fato, é uma prática absurda. Talvez a própria pressão da sociedade, né? Quando a gente entra nesse movimento de que a gente tem que ter todos os setores envolvidos nas decisões, não apenas um setor prevaleceu o interesse daquele setor ou de outro. Então, fica a dica aí de que a sociedade precisa se movimentar também para ajudar essas mudanças. E nós precisamos divulgar a crueldade que acontece, porque muitas pessoas acabam vendo aquilo ali como um espetáculo. Sim. Só que a gente precisa evoluir. Nós podemos trazer o exemplo dos circos. Sim, nós não temos nenhuma exatamente. legislação hoje que proíba circos na esfera federal. Nós temos algumas legislações estaduais. Mas foi uma prática que a sociedade foi reconhecendo como cruel, que era incompatível um elefante subir numa bola sem sofrimento. Foi um anseio da sociedade pelo fim dessa a fiscalização do IBAMA, exploração. através de várias ações do IBAMA, apreendendo esses animais, que ela demonstrando, foi demonstrando o que acontecia, que ela acabou finalizando no Brasil todo. E hoje, felizmente, nós não temos mais circos no Brasil com uso de animais vivos. Sim, exatamente. Eu acho que esse movimento nunca pode ser apenas de um setor. A política precisa ser legitimada e, da mesma forma, o poder, né? O judiciário, o executivo, o legislativo, ele tem que ter ouvidos abertos aos anseios da sociedade, ao que está acontecendo no nosso tempo. Então, acho que eu tenho esperança, momento, de que essa conscientização vai ajudar nesse caminho de proibir essas ações que, ainda que culturais, porque a gente já teve tantas... Tidas como culturais, elas causem sofrimento a sociedade a um ser humano. Dinâmica, né? É um ser vivo. As percepções mudam. Então, o que antes era admissível, né? Veja a China. A China admitia o consumo de carne de cachorro. Hoje foi proibido. Nós admitíamos o uso de animais em atividades circenses. Hoje, nós já temos outra percepção. Então, e essa semana a gente teve mais um ganho, né? Essa semana foi aprovada, a lei entrou em vigor, foi sancionada a Lei 15.183 de 2025, que proíbe a realização de testes em animais para a fabricação de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal no Brasil. Isso é um marco. É mais uma mudança, né? A gente vai evoluindo. Já houve um tempo que se podia usar a pele, gente. Hoje, numa passarela de moda, se alguém entra com uma pele legítima, é apedrejado, leva saco d'água, porque as pessoas não aceitam mais esse tipo de situação. A conscientização está aumentando. Talvez até pelas novas gerações, né? Que se percebem disso, dessa necessidade desse convívio, gostei da palavra, sem ciência. Sem ciência. Vou sair daqui hoje com esse conhecimento novo. Então, você acha que essa lei que proíbe o uso na produção de produtos estéticos ainda tem lacunas? Como é que equilibra os interesses econômicos da indústria com uma legislação como essa? Eu ainda não vi gritaria, a sanção é recente. Mas como é que vocês estão observando, por exemplo, a Suécia já avançou muito mais. A Suécia, por exemplo, proibiu o confinamento de porcas em gaiolas de gestação. A Alemanha colocou a proteção animal na sua Constituição de 2002 e tem uma fiscalização muito rigorosa. Essas pequenas proibições, a gente está indo para um caminho bom para a proteção animal? Tem lacunas ainda que a gente pode ser para além dessas de maior porte? Acho que tem países que já proibiram total para vários produtos, né, Ana? Sim. O Brasil precisa avançar um pouco mais ou essa legislação já vai fazer o barulho suficiente? Então, vejam bem, é interessante a gente entender o contexto dessa lei. Ela começou a ser construída há 13 anos atrás. Faz 13 anos que os ativistas e que o terceiro setor ligado aos direitos dos animais lutam dentro do Congresso para que essa lei fosse aprovada. E só foi possível depois de uma construção em conjunto com a indústria farmacêutica e com a indústria de cosméticos. Houve uma pactuação. Houve uma pactuação. Né? É claro que foi necessário que fossem feitas algumas concessões, porque se não tivéssemos conseguido esse diálogo,
ela ia tramitar mais 10 anos e nós não conseguiríamos um efeito prático. Excelente saber Então, disso. assim, é muito interessante, por quê? Porque a sociedade foi evoluindo ao longo de todos esses anos, a própria indústria cosmética e farmacêutica também foi entendendo a necessidade, foi se espelhando em outros países, como vocês citaram agora, como você citou agora na sua fala, para que nós conseguíssemos esse desfecho. Tá? Então, assim, foi um avanço. É importante frisar que não só a produção, mas a venda desses produtos aqui no Brasil também estão proibidas. Então, qualquer produto que for testado em animais, né, produtos cosméticos que forem testados em animais, não poderão ser comercializados legalmente aqui no Brasil. Então, nós consideramos um grande avanço e mais um passo da sociedade, né, na luta pelo direito dos animais e pelo fim da crueldade, porque era algo extremamente cruel, onde milhares e milhares de animais morriam todos os anos. Para quê? Para a vaidade humana. Sim. Então, e o próprio consumidor hoje já tem um novo olhar. Nós podemos trazer como exemplo a comercialização de ovos provenientes de galinhas que não vivem em gaiolas. Né? Já que também é um sofrimento muito grande essas galinhas poedeiras, que elas mal podem se movimentar. Então, também na indústria alimentícia, nós temos alguns avanços e uma conscientização da sociedade. E como você falou, Adriana, nem sempre será necessária uma alteração legislativa ou uma decisão judiciária. Muitas vezes parte da própria sociedade, do próprio consumidor. Hoje não é raro você entrar nos supermercados e você tem os ovos com selinho lá de galinha feliz, né? Que é a galinha livre, a galinha que pode exercer o seu comportamento natural dentro das suas 5 liberdades. Nós temos outro exemplo, o terceiro setor vem pactuando com grandes produtores, por exemplo, de carne suína, para que as porcas não vivam em celas de gestação. Quando elas estiverem em gestação, não fiquem lá, porque é algo extremamente cruel, onde o animal não consegue se movimentar. Ele fica numa cela onde ele fica em decúbito todo o período, né? Isso aí causa uma série de sofrimento para esse animal. Então, nós já temos dialogado com o poder público e com a iniciativa privada para combater essas práticas. Né? O Fórum Nacional, por exemplo, tem uma campanha junto às prefeituras para que eles possam adquirir ovos de galinhas que vivam longe, livres de gaiolas. E com isso incentive pequenos produtores. A produção nacional ela é muito voltada à exportação e há critérios internacionais hoje muito mais exigentes com relação ao manejo sustentável, à produção sustentável. Eles vão acabar tendo que se adequar por bem requer ou por mal. Investimento, mas não dá mais para continuar da forma como a gente tem observado. Justamente. Né? Ana, a gente já falou aqui que a proteção animal é um tema transversal que envolve educação, fiscalização, política pública, atuação judicial. Né? Na sua avaliação, qual é o papel das instituições? Universidade, um recorte muito especial para os estados, órgãos reguladores e organizações da sociedade civil na consolidação de uma cultura de respeito aos animais e defesa desses direitos. E aproveitando essa transversalidade do tema, como é que você vê a inserção dos critérios de sustentabilidade, de bem-estar e sustentabilidade nas compras públicas? Por exemplo, na compra de alimentos, você acabou de falar, produtos de limpeza, prestação de serviço que envolve animais. Cada um tem um papel muito importante, né? Eu vou começar pelas universidades que ainda utilizam animais para experimentação. Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente foi necessário que eu judicializasse uma situação onde uma instituição de Minas Gerais, em uma aula de zootecnia, para alunos de 15 anos, eles utilizavam coelhos vivos. E dentro dessa aula, os adolescentes tinham que matar o coelho, arrancar a pele, cortar as patas. Eles podiam levar para casa as patas para fazer chaveiro. Veja que barbárie. Meu Jesus. Partindo de um instituto de educação para adolescentes. Então, assim, alguns alunos ficaram revoltados, acabaram denunciando, eu consegui judicializar e proibir essa prática no instituto. Estou chocada. E é uma prática normal. Então, olha o papel das instituições de ensino, não só das universidades, mas também esses institutos técnicos, que estão formando seres humanos, que estão formando profissionais em ter esse tipo de crueldade. Né? Então, nós temos que começar dentro das universidades. O respeito, a ética e a moral
precisam ser temas pautados na formação desses profissionais. Então, as universidades têm um papel muito grande e elas têm sido obrigadas a se moldar a essa nova realidade. Não é a primeira ação que eu tenho que ajuizar contra o Instituto de Educação. Nós temos contra uma Universidade de Minas Gerais também, por utilizarem cães na experimentação animal também de maneira horrível. Então, assim, a gente também tem que trazer esse debate para dentro das universidades, para essas novas práticas, para métodos alternativos. Nós temos uma legislação, né, a Lei Arouca, que traz um arcabouço de normativas para que para que essas práticas sejam realizadas, mas ela também precisa ser revista. E mesmo que a legislação não seja revista prontamente, as próprias práticas podem ir mudando, né? Os professores precisam mudar essa visão. Quando nós tratamos de entes públicos, uma prefeitura ela pode fazer uma opção quando for adquirir produtos, quando for adquirir merenda escolar, implementar nos cardápios. Nós já temos visto isso em várias cidades, um dia sem carne, a segunda sem carne, por exemplo. Eleger um dia da semana para que você não coloque a crueldade no seu prato. É claro que o veganismo e o vegetarianismo é um tema que acaba sendo muito mais amplo, mas as prefeituras também podem implementar essas práticas e lembrando, uma alimentação sem proteína animal ela é muito mais barata. E você tem a proteína vegetal. Você tem a proteína vegetal, você está ensinando boas práticas, você está economizando dinheiro público e você está transformando, né, pessoas com um outro olhar. Ninguém é obrigado a ser vegetariano ou ser vegano, mas você pode mostrar, você pode dar essa opção para as pessoas para que elas entendam que pode perfeitamente ter uma alimentação saudável sem uso de proteína animal ou com proteína animal com menos sofrimento. Então, essa também é uma prática que a gente precisa implementar cada vez mais e os gestores públicos precisam conhecer. A maioria das cidades onde nós levamos essas opções, por exemplo, da venda de ovos de galinhas livres de gaiolas, eles sequer tinham esse olhar. E se você pega uma cidade pequena, ela pode fomentar a sua economia local com produtores com essas boas práticas. Sim. Acho que é um movimento a ser pactuado com o agro, né? Sim. Porque há uma intencionalidade, inclusive pelas exigências internacionais, como eu havia citado, de que o comércio seja um comércio baseado em técnicas mais sustentáveis, né? Digamos assim, todos os procedimentos hoje que são exigidos das empresas que exportam são muito relacionados ao ESG, que são práticas de sustentabilidade. Então, acho que vale pactuar. Ana, que entrevista deliciosa, a gente já está aí com quase 1 hora. Infelizmente, ficaríamos a gente vai mais ter 3 que... horas. Ficaríamos mais. E Vitório já foi, já levantou, já saiu. Vem cá, Vitório. Mostrar você para todo mundo aqui. Vem cá. Vem aqui, meu amor, vem cá na mamãe, vem cá. Não gente, quer ele vir. tá tímido. Maravilhoso. Vem cá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Ih, gente, deitou, não tem jeito. Ele mostra o dentinho e deita. Tá, então não vai ser dessa vez, a gente vai mostrar por foto depois. Bom, a gente finaliza essa entrevista agradecendo a Ana Paula muito, assim, com muita satisfação no coração da gente ter pessoas como você, com a missão que você exerce, porque isso é missão, isso é propósito. E eu sou muito grata. Vou ficar emocionada. Sou muito grata mesmo, de verdade. A Ana está em todos os aniversários da nossa família, com cães para serem adotados, com gatos para serem adotados. Eu vou deixar os contatos dela para que vocês possam... caso tenham interesse, né, conversar com a Ana Paula. Tem muitos animais aí no Rio Grande do Sul que precisam ser adotados. Vira e mexe, ela posta nas páginas sociais dela. A sua rede social é Ana Paula? Ana P. Vasconcelos. Ana P. Vasconcelos. Né? E para o gestor, eu queria deixar um recado. Existe dentro do Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, na página do Ministério do Meio Ambiente, um caminho para projetos, para emendas parlamentares, né, que
trazem o passo a passo para você, gestor do município, conseguir emenda para o seu município que foque nessas ações, né? Ações de castração, ações onde você vai ter lá um espaço de acolhimento, né? A microchipagem, né? Cuidados médico-veterinários com esterilizações, né? Que são ações específicas para essa pauta. Então, vale a pena conferir, tá? Tá na página do Ministério do Meio Ambiente, relacionado ao Programa Nacional de Proteção e Defesa dos Animais. A gente fica com uma próxima edição, Adriana. Muito obrigada. Obrigada a você, Foi querida. sensacional essa entrevista. Ana, e a gente... sal da terra. A gente precisa de gente assim. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Fico muito feliz em falar desse tema, porque a gente precisa propagar o direito dos animais para que todas as pessoas tenham consciência e cada um possa fazer um pouco, né? Na sua localidade. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai mudando o mundo. E se eu puder deixar outro recado, você, membro da sociedade, viu alguém, né, fazendo algum maltrato com um animal, denuncie. Fique atento. Você faz parte dessa mudança. Namastê. Obrigada. Gratidão. Obrigada, querida. Obrigada. Critério sustentável. Oferecimento. GPS.